Hoje a gente entra na Idade Moderna. Dentro da Idade Moderna, nós vamos estudar 3 movimentos artísticos: o Renascimento, o Barroco e o Rococó. A gente inicia com o Renascimento, passando pelos séculos XV e séculos XVI. O nome sugere algo para a gente, né? Renascimento. O que está renascendo? Bom, a gente sabe que com a tomada de Constantinopla, né, a Europa começa a ter mais força de novo como centro, né, de desenvolvimento. E aí, dentro da Europa, há um retorno às forças artísticas que tanto já tinha contribuído para o avanço, né, principalmente europeu. Que aí a gente vai ver as artes desenvolvidas no período da Grécia e Roma. E aí, esse renascer significa isso, né? Renascer das artes greco-romanas, né? Vamos voltar a entender, né, a contribuição que o homem pode dar para o desenvolvimento, né, do mundo com o seu conhecimento, com a sua razão. Há uma valorização da razão, diferente do que a gente passou na Idade Média, onde aquele momento de opressão não dava tanto esse espaço para a criação. Isso ficava sob o comando de um grupo restrito. Então, quando há o Renascimento, significa um pouco isso, por isso que ela para a gente é um divisor de águas dentro do estudo da arte e da cultura. É um momento em que a valorização do pensamento, né, do homem, cria para a gente uma corrente, né, chamada de humanismo, mostrando o valor da razão e do pensamento humano. Nesse sentido, a gente vai ver que até então a gente tinha estudado o teocentrismo, né? E que agora a gente vai colocar não mais só Deus no centro de tudo, a gente vai colocar o homem também. Então a gente vai passar pelo homocentrismo, no sentido de que ele tem condições de dar continuidade a tudo que foi deixado para ele aqui na Terra. Não perde a sua crença, não perde a sua religiosidade. Se sente um pouco mais à vontade para mostrar a sua criação, principalmente a partir das ciências, né, da evolução e dos estudos, das questões filosóficas, né, da educação. Então tudo isso vai ter grande espaço para a gente aqui nesse período do Renascimento. Nesse sentido, percebe-se então que o Renascimento ele se aprofunda mais, né, nos seus estudos, não fica sobre, né, um aspecto muito superficial. Ele trabalha muito dentro de questões que ele herda, né, das artes greco-romanas, como questões de composição geométricas, simetria, né, todo um cálculo. Vitrúvio foi um grande estudioso matemático do período romano. Então agora grandes artistas desse período do Renascimento vão buscar, né, as referências em Vitrúvio, mostrando que tudo tem, né, um estudo mais aprofundado. Tanto é que aqui no lado direito a gente colocou até como símbolo o homem vitruviano, que é desenvolvido por Leonardo da Vinci, um grande renascentista, e que ele busca muitos estudos, né, de Vitrúvio, mostrando muito o homem como centro e medida de todas as coisas. Então a gente tem aqui essa evidência, né? E algumas causas do Renascimento, né, com a Idade Média criando, né, grandes portos ali, então as cruzadas, todas aqueles rotas de peregrinação, a gente viu que houve um florescimento muito grande do comércio. Então houve uma economia diferenciada. Então sempre quando a gente vê que as economias melhoram, as artes também melhoram, né? Então a gente vê um interesse muito grande pela intelectualidade, a pesquisa científica, né, o crescimento das cidades, tudo isso foi contribuindo para acontecer o Renascimento. O primeiro centro de desenvolvimento do Renascimento acontece em Florença, né, e a gente vê que tem 3 divisões: o Quattrocento, como chamam os italianos, o Cinquecento e o Renascimento tardio. O Quattrocento envolve um século, né, dentro de 1400 até 1499, que é o Alto Renascimento,
onde a gente tem as escolas de Florença, as escolas florentinas, grandes artistas, né, como o próprio Leonardo da Vinci, Verrocchio, Fra Angelico, dentre outros. A gente tem também a expansão em outros espaços, como as escolas de Veneza, com Tiziano, Tintoretto. O Cinquecento, ele já pega a primeira metade do século XVI, de 1500 a 1550, chamado de Renascimento Pleno, e o centro já vai se desenvolver mais em Roma, né? Então a gente tem ali destaques para Rafael Sanzio e Michelangelo, entre outros. Renascimento tardio já pega a segunda metade do século XVI, e a gente fala, as artes vão perdendo todas essas características, tanto é que ali dentro acontece o próprio maneirismo. Então toda aquela organização que a gente viu no início, né, a atenção para essas questões, principalmente da geometria, das organizações simétricas, vão dar lugar para outros interesses, que aí chega até, né, acontecer ali dentro do próprio Renascimento, o maneirismo, e aí a gente vê que ele perde forças, e aí a gente vai ver agora as questões da arquitetura. Bom, em termos de arquitetura, se a gente fala que há uma recuperação das artes greco-romanas, tudo que a gente estudou em Grécia, tudo que a gente estudou em Roma, a gente vai encontrar aqui no estudo do Renascimento. Então, volta às ordens arquitetônicas que a gente estudou, né, as dóricas, jônicas, coríntias, compósitas, toscanas, né? Há um grande interesse pelos estudos de Vitrúvio, onde ele usava muito, né, as colunas, principalmente toscanas, então vai haver todo esse interesse. Volta às cúpulas e principalmente o arco de 180 graus. Isso que é a grande marca. A gente sai do período gótico usando o arco em ogival, e aí o Renascimento, né, com o centro em Florença, ele quer acabar com essa referência do passado, né? E aí ele vai voltar o uso do arco de 180 graus, e ele vai organizar os ornamentos para que não tenhamos a impressão de estar revendo, né, o passado medieval, onde havia um acúmulo de ornamentos, uma sobreposição de elementos dentro de espaços. Ele quer organizar esse espaço. A gente vai ver, inclusive, paredes limpas, sem nenhum tipo de elemento. A gente vai ver se ele coloca, ele organiza de uma forma geométrica. A gente entra pela arquitetura de Brunelleschi, que é um dos grandes arquitetos desse período renascentista. Na verdade, a gente vai começar a entender também que os artistas desse período, eles tinham várias competências, né, eram polivalentes. Então, o próprio Brunelleschi, ele vai atuar na arquitetura, ele vai atuar na escultura, vai estudar dentro dos ateliês do próprio Verrocchio, que foi um grande mestre, né, que foi mestre de todos esses grandes artistas desse período. Então a gente vai ver que o artista nesse momento trabalha de uma forma muito mais inteira, né, e com o perfil da cientificidade, né? Tudo que era produzido era estudado, reestudado, bem aprofundado. Esse é um palácio desenvolvido no período da Renascença, em Florença, onde a gente percebe que existe uma proporção, né, no primeiro pavimento, o segundo pavimento, o terceiro pavimento. A gente vê que o primeiro é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor ainda. O renascentista, ele buscava essa referência do ideal de beleza, assim como ele tinha herdado, né, das artes gregas principalmente. Então, ele estuda muito, ele desenvolve aqui a representação da perspectiva, né, ou seja, a profundidade num plano bidimensional. E ele queria, mesmo, né, não estando num plano bidimensional, mostrar o quanto ele entendia de como as coisas eram vistas, de como a perspectiva acontecia, como ela era observada pelo olhar. Então, quando a gente está próximo de uma coisa, de um edifício, por exemplo, a gente vê todas as partes que estão mais próximas do nosso olho de uma forma mais detalhada e maior.
À medida que vai afastando, a gente vai vendo que a gente vai vendo menos detalhes e assim sucessivamente. Então, o artista período, ele exagera, ele mostra que ele sabe que isso vai acontecer. Então, os primeiros pavimentos, eles têm essa medida maior, cheio de detalhes, de textura, né, mostrando que quando a coisa está próxima, a gente consegue ver com maior riqueza de detalhe. O segundo pavimento se afasta um pouco mais do nosso, ele já fica menor e a textura já diminui bem. O terceiro, mais ainda, ele é menor, né, e a sua textura é bem mais limpa, bem mais lisa.